Você já viveu um relacionamento onde a pessoa te tratava com inferioridade e por muitas vezes agia como se fosse melhor do que você? Conheçam Rebeca. Ela nasceu no dia 3 de novembro de 1977. Ela era uma menina de 15 anos que vivia com sua família em Michigan, Estados Unidos. Beck foi descrita por ser uma pessoa divertida, energética e muito adorável também. As pessoas que falaram sobre ela disseram o quanto ela era animada, contagiante e o quanto era fácil lidar com ela, já que, segundo eles, Beck era gentil, agradável e sempre se dava bem com a maioria das pessoas à sua volta. Beck morava com sua mãe Diane, sua irmã Cindy, que era mais velha que ela, e seu padrasto Steven. Diane e Steven estavam juntos há mais ou menos 12 anos. Eles tinham um namoro de idas e vindas, viviam se desentendendo e por isso terminavam. Porém, na época em que tudo ocorreu, eles já estavam morando juntos há 3 anos. Antes de Beck nascer, o pai dela se separou de sua mãe, viajou para um outro estado, nunca conheceu, nunca se importou com ela. E por isso, Cindy, que quando Beck nasceu tinha 11 anos, ajudou Diane a criar a menina. Ela sempre foi muito presente na vida da irmã, assim como Diane. Mas por causa de tudo que aconteceu, Diane teve que tomar as rédeas da situação, precisava trabalhar bastante para sustentar as duas filhas, ela fazia de tudo para dar o melhor para elas e por isso, por grande parte do dia, ela nunca estava em casa, porque sempre precisava trabalhar. Cindy também já era mais velha que Beck, então ela tinha seus próprios afazeres e por isso, quando Beck não estava no colégio, ela acabava ficando em casa sozinha. Ela não tinha uma boa convivência com Steven, eles viviam brigando. Parece que Steven queria ter uma certa autoridade sobre a vida de Beck, porém ela não aceitava. Ela nunca viu ele como um pai, nunca teve uma proximidade com ele dessa forma, e por isso os dois constantemente viviam discutindo. Beck estava no 2º ano do ensino médio, ela tinha muitos amigos, porém ela nunca foi o tipo popular do colégio. Sua família tinha uma vida financeira estável, eles não eram ricos nem pobres, porém a mãe dela conseguia dar a ela o máximo que conseguia, eles tinham uma vida normal. Como eu disse pra vocês, Beck tinha muitos amigos no colégio, apesar de não ser uma das alunas mais populares e nem estar nas líderes de torcida e nem fazer nenhum tipo de esporte importante. Esses amigos gostavam muito dela. Aliás, um deles estava apaixonado por Beck, porém ela não estava por ele. Na verdade, Beck gostava de um menino chamado Robert. Ele era jogador de futebol americano no colégio, era muito popular. A maioria das meninas o achavam muito bonito. E então ela era aquele tipo de menina que ficava sonhando acordada, queria muito ter alguma coisa com Robert, mas não podia porque naquela época ele estava namorando. Ela também tinha uma melhor amiga que se chamava Jaqueline. Elas eram grudadas, muito unidas, faziam praticamente tudo juntas. Então por isso, sempre que tinha alguma novidade, ela ia correndo até a Jaqueline e contava tudo para ela. Em um certo dia, Robert acabou se aproximando de Beck, eles conversaram, ele deu a entender a ela que queria sair com ela qualquer dia. Beck ficou muito feliz, contou a Jaqueline, que a alertou sobre a namorada de Robert, porém Beck naquele momento, acreditando que ele poderia ter terminado com a namorada, preferiu deixar isso pra lá. Na verdade, Robert estava sim namorando. Ele namorava uma menina chamada Angela. Ela era das líderes de torcida. Assim como ele, era muito popular no colégio, todo mundo adorava ela. E sempre quando estava com Robert, ela fazia questão de mostrar para todas as meninas que estava com ele, porque ela sabia que apesar de ser a namorada oficial, ele era muito mulherengo. Como eu disse pra vocês, apesar de Robert estar sim namorando com Angela, ele vivia dando em cima de outras meninas, incluindo Beck. E então por isso, em um determinado dia, ele mais uma vez conversou com ela, disse que ele queria se encontrar, deu uma data específica para isso, parece que era uma sexta-feira, e assim que ele chamou ela para sair, ela acabou aceitando.
Robert pediu que Beck deixasse isso em segredo, já que ele ainda estava com Angela e não queria que ela soubesse. Falou para Beck que em breve terminaria seu namoro, que já não estava dando certo, e por isso Beck aceitou e não contou nada para ninguém, a não ser para sua amiga Jacqueline. Em abril de 1993, Beck finalmente teve seu primeiro encontro com Robert. Após esse dia, eles começaram a se ver com uma certa frequência, porém sempre escondidos e, na maioria das vezes, dentro do carro de Robert. Com o passar do tempo, ela começou a ter uma certa confiança nele, os dois tiveram algo mais íntimo e todas as vezes que eles se encontravam, eles tinham esse tipo de relação. Isso começou a incomodar Beck, já que ela queria ter um namoro completo, ela queria que ele fosse romântico, que eles pudessem sair juntos, que ela pudesse ser apresentada também aos pais dele, e não só uma pessoa que é levada até um local isolado e depois simplesmente é descartada. Ao conversar sobre isso com Robert, ele sempre dava a entender que ela precisava ter calma, que ele iria terminar com Angela, que as coisas seriam diferentes quando isso acontecesse e que sim, eles teriam um namoro público. Robert estava mentindo para ela porque, na verdade, ele sentia que Beck era inferior a ele. Ele a tratava como se ele fosse alguém melhor que ela. Sempre achava que por Beck não ser popular no colégio, isso a tornava diferente dele. Mas, obviamente, ele não dizia isso para ela e sempre alimentava suas expectativas. Ele não dizia que, na verdade, ele só estava basicamente usando ela e que, quando ele se cansasse, ele não ia querer mais nada. Em julho de 1993, já meio cansada de tudo isso, Beck começou a conversar com alguns amigos, ela desabafou, incluindo com aquele amigo que eu falei pra vocês que era apaixonado por ela. O nome dele era Art, ele sempre a ajudava da forma que podia, porém ele sentia sim ciúmes de Robert. Em um certo dia, acabou que os dois ficaram juntos, tiveram também uma relação, tiveram algo mais íntimo, porém nesse dia eles acabaram discutindo porque ele percebeu que apesar disso tudo, ela ainda queria ficar com Robert. Com o passar dos dias, Beck e Steven também não estavam se dando bem. Steven era o padrasto dela, como eu falei pra vocês. Eles começaram a brigar um dia por causa dos afazeres de casa. Ela, com tanta coisa que estava na cabeça, acabou se incomodando além do que ela já se incomodava. E por isso ela decidiu pegar suas roupas e foi para a casa de Jacqueline passar alguns dias lá. No dia 13 de julho de 1993, Jacqueline voltou para casa após passar a noite na casa de seu namorado. Assim que chegou ali, ela procurou por Beck, que estava em sua casa. Foi até o quarto, não a encontrou, procurou pela casa, porém também não a encontrou. E então ela finalmente achou um bilhete onde Beck dizia que tinha ido se encontrar com Robert, mas que em breve estaria de volta. Ela então ficou um pouco mais relaxada, sabendo onde a amiga estava, até que alguns minutos depois, o telefone de sua casa tocou, ela atendeu, e assim que atendeu, Robert perguntou para ela onde Beck estava, e Jacqueline ficou sem entender porque naquele bilhete estava dizendo que ela ia se encontrar com Robert. Ela então falou para Robert que Beck deveria estar com ele, mas ele disse para ela que sim, eles tinham marcado um encontro, porém Beck não apareceu. Com isso, após desligar o telefone, ela decidiu ligar para a casa de Beck. Assim que ligou, Diane, sua mãe, atendeu. Ela perguntou se a amiga estava lá. E então Diane questionou Jacqueline e disse para ela que Beck não estava porque ela estava na casa de Jacqueline. Jacqueline explicou para ela tudo o que estava acontecendo. Diane, no início, se preocupou, mas ela preferiu esperar um pouco para ver se Beck ia aparecer em algum momento. E então, após 8 horas, vendo que Beck não aparecia, ela decidiu ligar para a polícia, informou o que estava acontecendo e eles imediatamente foram até a casa dela. Assim que a investigadora chegou ao local, ela inicialmente desconfiou de Steven devido à briga que ele e Beck tiveram. Ela então interrogou Diane, perguntou qual foi o motivo dessa briga, por que Beck tinha saído de casa para ir para a casa da amiga. E então Diane ficou chateada com a investigadora. Ela deu a entender que ela não estava fazendo seu trabalho direito, que ela estava focando na pessoa errada, porque segundo Diane, Steven não tinha nada a ver com isso.
Ela continuou dizendo que Beck não era o tipo de adolescente rebelde, que ela sempre foi responsável, sempre ligava para informar para a mãe onde estava, para onde ia, e que por isso ela sentia que alguma coisa estava errada, porque a filha dela nunca tinha agido dessa forma. Após isso, a polícia começou as investigações. Além de interrogar Diane e Steven, eles também foram até a casa de Jacqueline, até porque Beck estava em sua casa. E assim que começaram a conversar com ela, Jacqueline disse que não acreditava que a amiga tinha fugido, que isso não fazia parte da índole de Beck, que se ela tivesse ido para qualquer lugar, ela seria a primeira pessoa quem ela avisaria, e isso não aconteceu. Jacqueline também mostrou o bilhete que Beck deixou para ela, contou sobre o envolvimento amoroso que ela tinha com Robert, e por isso os policiais acharam relevante também falar com ele. Uma investigadora foi até a casa de Robert. Segundo ela, assim que chegou, ele a tratou de uma maneira gentil, foi agradável, pediu que ela entrasse. E quando eles começaram a conversar, ele deu a entender que não sabia o que tinha acontecido, falou que sim, no dia 13 havia marcado um encontro com Beck, mas da mesma forma que ele contou a Jacqueline, ele também disse à investigadora que ela não apareceu. Robert contou que ele trabalhou na manhã do dia 13, porque naquela época eles estavam de férias, então muitos adolescentes nos Estados Unidos trabalham nessa época. Ele falou que foi para o trabalho de manhã, após isso ele foi até o trabalho de sua mãe, conversou com ela e seguiu para seu segundo emprego. Segundo Robert, o único horário que ele tinha disponível era o horário do almoço que ele marcou com Beck, mas, como ele havia informado, ela não apareceu para se encontrar com ele. Os investigadores interrogaram outras pessoas de interesse, mas essas pessoas também foram descartadas inicialmente. Eles procuraram por Beck em vários locais da cidade, não a encontraram, e por causa disso, Jacqueline decidiu conversar com a polícia novamente. Ela percebeu que Beck não estava voltando para casa, isso a preocupou, e então, ao falar com os investigadores, ela disse que tinha um segredo e que a partir daquele momento ela iria revelar porque poderia ter algo a ver com tudo o que estava acontecendo. Ela contou à polícia que Beck estava grávida quando desapareceu, entregou também para eles um diário onde eles puderam perceber o quanto Beck estava confusa. Ela também disse para eles que naquele período ela tinha se envolvido com duas pessoas, com Robert e com um dos melhores amigos dela, que se chamava Art, mas que, segundo Beck, o pai de seu filho era Robert. Os policiais então foram atrás dos meninos. Ao conversar com Art, ele contou para os policiais que sim, teve algo mais íntimo com Beck, mas que não deu certo e eles acabaram brigando por causa disso. Segundo ele, Beck o informou que o filho não era dele, e sim de Robert, e como ele conseguiu provar onde estava no dia 13, ele logo foi liberado. Os policiais então foram atrás de Robert novamente, falaram com ele sobre isso. Ele aceitou passar por um teste do polígrafo. Os policiais fizeram várias perguntas sobre o caso, sobre Beck, sobre o envolvimento entre eles, e ao final de tudo, ele conseguiu passar e também foi liberado. Os investigadores concentraram todas as investigações em Steven, o padrasto de Beck. Parece que no dia 13 ele tinha faltado ao trabalho, coisa que o chefe dele disse que ele nunca fez, que isso não era comum, e por isso os policiais ficaram em cima dele, pediram que ele passasse pelo teste do polígrafo. Inicialmente ele aceitou, porém algum tempo depois ele enviou seu advogado, disse que não faria, e como os policiais não tinham nada concreto contra ele, eles não conseguiram obrigar Steven a fazer esse teste. 3 meses depois, ele acabou saindo da casa de Diane. Parece que um dia ela chegou em casa e ele tinha levado suas roupas, suas coisas, e simplesmente do nada terminou com ela e se mudou para uma outra cidade. Mesmo desconfiando muito de Steven, os policiais disseram que não conseguiram fazer nada a respeito, porque eles não tinham provas, tudo que tinham contra Steven eram provas circunstanciais, e por isso eles não foram atrás dele, e o caso de Beck acabou esfriando. Quando todos já estavam sem esperanças desse caso ser resolvido, algo novo surgiu. Após 2 anos, Angela, a namorada de Robert, procurou os investigadores, disse que precisava conversar com eles, e quando eles perguntaram do que se tratava, ela disse que era sobre o caso de Beck. Assim que começou a falar em outubro de 1995,
Angela disse que, quando voltou de suas férias em julho de 1993 para as aulas, Robert saiu com ela, como eles estavam acostumados a fazer, né, enquanto namoravam, e então ele contou para ela que era o responsável por tudo o que ocorreu com Beck. Após contar o que havia feito, Angela continuou namorando com ele. Aparentemente, ela não se importou. Porém, após alguns meses, Robert começou a agir com ela de uma maneira diferente, de uma maneira que a preocupou, já que ela sabia o que ele havia feito. E então, por isso, ela ainda demorou algum tempo para procurar a polícia, mas decidiu procurar porque ela sabia demais. Assim que contou tudo isso, após todas as declarações, os policiais foram até Robert, o interrogaram mais uma vez, porém dessa vez eles logo contaram a ele sobre tudo que Angela revelou, disse para ele que já sabiam de tudo, e então finalmente Robert decidiu confessar e disse que sim, que ele tinha tirado a vida de Beck no dia 13. Ele falou ainda que tudo teria sido um acidente, que não foi sua intenção, e então contou para eles onde Beck estava. No dia 15 de outubro de 1995, os investigadores foram até uma fazenda onde Robert informou que Beck estava. Essa fazenda pertencia a um tio dele, ele ia muitas vezes lá, ele dava festas lá, tanto em 1993 quanto em 1995, Robert nunca parou de dar festas nesse local, muitas pessoas iam até lá. E então, assim que os policiais chegaram, eles foram até o local onde ele informou, que ficava próximo a um lago, e então eles encontraram Beck. Após isso, eles a levaram para análise. Após todos os procedimentos, se constatou que ela perdeu a vida porque ele a estrangulou. Porém, em um outro local que eu vi sobre essa matéria, sobre essa história, se diz que, na verdade, ela ainda estava viva quando ele a enterrou. Robert contou aos investigadores que na tarde do dia 13, ele levou Beck até a fazenda para fazer um piquenique. Assim que chegaram na fazenda, eles começaram a conversar. Robert perguntou o que ela queria fazer sobre o bebê, falou para ela que o melhor seria interromper, deu algumas dicas, porém Beck disse para ele que ela iria sim ter o bebê e que estava muito feliz de ter um filho dele. Após isso, segundo Robert, eles se abraçaram, ele estava abraçando ela por trás e então, acidentalmente, de acordo com ele, tudo teria acontecido. Robert então foi preso, julgado. Durante seu julgamento, Angela testemunhou contra ele. Apesar dela ter guardado o segredo durante 2 anos, ela nunca foi acusada, ajudou nas investigações e por isso nada aconteceu com ela. Em 1997, durante o julgamento de Robert, os promotores conseguiram provar que nada aconteceu de maneira acidental. Segundo eles, 2 dias antes do dia 13, Robert foi até a fazenda, observou o local, ele sabia já o que iria fazer, foi tudo bem planejado e por isso essa alegação dele não foi aceita. Ao final do julgamento, ele foi sim considerado culpado e pegou perpétua sem possibilidade de condicional. No entanto, em 2012, nos Estados Unidos, algo novo surgiu. Parece que alguns estados começaram a invalidar alguns julgamentos que aconteceram décadas antes. Segundo eles, esses julgamentos precisavam ser invalidados porque, na época, pessoas menores de idade receberam perpétua injustamente e tudo deveria ser reavaliado porque, segundo a ciência, jovens não têm o cérebro totalmente formado para tomar decisões, então por isso talvez muitos desses jovens foram julgados injustamente. Ao saber disso, Robert decidiu apelar, ele conseguiu que o novo julgamento fosse feito para ele. Nessa nova audiência, Angela, sua ex-namorada, testemunhou que não se sentia segura com ele solto. Ela informou que na época que procurou os investigadores, Robert deixou bem claro que se ela falasse com alguém, ele faria o mesmo que fez a Beck, e por isso ela não queria que ele fosse solto. Além dela, Jacqueline, a amiga de Beck, e a irmã dela também testemunharam. E a favor de Robert, quem testemunhou foi sua mãe. Ela falou nessa audiência que durante todos os anos que ele estava preso, ela o visitou a cada 2 semanas, sempre esteve presente na vida do filho e disse que queria que ele tivesse uma segunda chance. Ela continuou dizendo: ele não é a mesma pessoa.
Ele está assumindo a responsabilidade e tentando melhorar a si mesmo. Com isso, após todos serem ouvidos, em 2020 ele foi julgado novamente e recebeu no mínimo 25 anos e no máximo 60 anos de prisão com possibilidade de condicional. Pelo fato de Robert já estar preso há mais de 20 anos, ele conseguiu sua liberdade condicional e em janeiro de 2021 ele foi libertado. Atualmente, Robert vive com sua mãe e seu padrasto e não existe mais nenhuma informação além dessa. Não se fala se ele está trabalhando, o que ele está fazendo. Enfim, só se diz que atualmente ele vive com sua mãe. Após essa audiência que aconteceu em 2020, a irmã de Beck deu uma entrevista e ela disse que ela vivia em paz quando sabia que o Robert estava preso, que tanto ela quanto sua família conseguiram continuar suas vidas porque eles sabiam que ele nunca mais seria um problema. Ela também falou que isso mexeu demais com eles não ficaram felizes com esse final. Falou também por que o Robert teria esse direito de conviver com a família? Por que ele tem direito a ter uma nova chance se a Beck não teve a mesma chance que ele? Ela contou também que sua mãe faleceu em 2015 devido a um câncer, que ela não estava presente por causa disso. E também falou com jornalistas que ela estava preocupada se isso não era mais uma manobra do Robert, já que ele enganou tantos investigadores, já que ele também passou no teste do polígrafo em 1993. Será que ele não está só enganando o juiz? Será que ele realmente está dizendo a verdade quando ele diz que vai ficar no canto dele, que ele não queria trazer tristeza à família dela? Enfim, eles realmente não gostaram nada de saber que ele está solto. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Eu esqueci de falar uma coisa importante pra vocês, mas quando a Beck foi encontrada e foi levada para análise, os profissionais disseram que eles não podiam provar que ela realmente estava grávida na época. Segundo eles, já tinha se passado muito tempo, mais ou menos 18 meses, e como a gravidez dela em julho era muito recente, eles não conseguiram saber se ela realmente estava grávida, tá? Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, coloca sua opinião, que é muito importante pra mim. Me fala se você concorda com esse novo julgamento do Robert, se você acha que ele merece uma nova chance, se você concorda com a família da Beck. Coloca aqui que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, isso me ajuda muito. Ativa também o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, é de graça, não custa nada. E se você também puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu trabalho e venham até aqui, tá bom? Lembrando que temos vídeos aqui 3 vezes por semana, a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta, e eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Me segue também lá no meu Instagram, @marissa.neves. Todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui, eu sempre vou colocar lá, então vocês sempre vão saber quando tem vídeo novo, e se o sininho aqui da plataforma não avisar, vocês já vão estar avisados lá por mim, tá bom? É isso, muito obrigado a cada um que chegou até aqui, espero que vocês tenham compreendido essa história da melhor forma, e é isso. Um beijo no coração de vocês, obrigado por tudo, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.